Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje, no dia 5 de outubro, que é o dia 278. Vamos continuar em Jeremias, capítulo 4, versículo 19, até o capítulo 6, versículo 15. Meu coração, estou me contorcendo de dor. Meu coração bate forte dentro de mim, não consigo me aquietar, pois ouvi o som das trombetas dos inimigos e o rugido de meus gritos de guerra. Ondas de destruição cobrem a terra até deixá-la inteiramente desolada. De repente minhas tendas foram destruídas, meus abrigos foram derrubados no instante. Até quando eu terei de ver as bandeiras e ouvir o som das trombetas? Meu povo é tolo e não me conhece, diz o Senhor. São crianças sem juízos que não entende coisa alguma. São astutos para fazer o mal, mas não têm ideia de como fazer o bem. Olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia. Olhei para o céu e não havia luz alguma. Olhei para os montes e para as colinas, e eles estremeciam em balançá-lo. Olhei para todo o povo, e todo o povo tinha desaparecido. As aves do céu voaram para longe. Olhei e os campos férteis haviam se transformado em deserto. As cidades estavam em ruínas por causa da ira ardente do Senhor. Assim diz o Senhor, toda a terra será devastada, mas não a destruirei por completo. A terra lamentará e os céus escurecerão. Por causa de meu decreto contra meu povo, estou decidido, não voltarei atrás. Ao som de cavaleiros e arqueiros, os habitantes da cidade fogem, escondem-se entre os arbustos e correm para os montes. Todas as cidades foram abandonadas e não resta uma pessoa sequer. O que você está fazendo, cidade devastada? Por que se veste com belas roupas e põe joias de ouro? Por que pinta os olhos? De nada adiantará enfeitar-se toda. Seus aliados, que eram seus amantes, a desprezam e tentam matá-la. Ouço gritos como o das mulheres em trabalho de parto. Gemidos de quem dá à luz o primeiro filho. É bela Sião, que grita ofegante. Socorro! Estão me matando. Corram por todas as ruas em Jerusalém, diz o Senhor. Procurem por toda parte, busquem em cada lugar. Se encontrarem ao menos uma pessoa justa e honesta, não destruirei a cidade. Contudo, mesmo quando estão sob juramento e declaram tão certo como vive o Senhor, continuam a mentir. Senhor, tu procuras honestidade e feriste teu povo, mas eles não se importam. Tu esmagaste, mas eles se recusam a ser corrigidos. São teimosos, duros como pedra. Não querem se arrepender. Então eu pensei, o que se pode esperar dos pobres? Eles nada sabem. Não conhecem os caminhos do Senhor, não entendem o que a justiça de Deus exige. Portanto, irei a seus líderes e falarei com eles. Por certo, conhecem os caminhos do Senhor e entendem que a justiça de Deus exige. Mas os líderes também, de comum acordo, livram-se do jugo de Deus e quebraram suas correntes. Agora um leão do bosque os atacará, um lobo do deserto destruirá. Um leopardo ficará à espreita nos arredores de suas cidades e despedaçará qualquer um que se arrisca a sair. Pois sua rebeldia é grande, muitos são os seus pecados. Como posso perdoá-los? Até mesmo seus filhos se afastaram de mim. Juram por deuses que na verdade não são deuses. Eu os alimentei até que estivessem satisfeitos, e no entanto cometeram adultério e se reuniram para ir ao prostíbulo. São garanhões bem alimentados, cheios de desejos, cada um relinchando para a esposa de seu próximo. Acaso não devo castigá-las por isso, diz o Senhor? Não devo me vingar de uma nação como esta? Vão por entre as fileiras dos vinhedos e destruam as videiras, mas deixem algumas vivas, cortem os ramos das videiras, pois essa gente não pertence ao Senhor. O povo de Israel e o povo de Judá têm me traído, diz o Senhor. Mentiram a respeito do Senhor e disseram, ele não vai nos incomodar. Nenhuma calamidade virá sobre nós. Não haverá guerra nem fome. Os profetas que ele envia são uns tagarelas que não falam em nome dele. Que suas previsões de calamidade caiam sobre eles mesmos.
Portanto, assim me diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Porque meu povo fala desse modo, minhas mensagens sairão de sua boca como chamas de fogo, e queimarão o povo como lenha. Ó Israel, trarei uma nação distante para atacá-lo, diz o Senhor. É uma nação poderosa, nação antiga cuja língua você não conhece, cuja fala você não entende. Suas armas são mortais, seus guerreiros são valentes, devorarão suas colheitas e seu alimento. Seus filhos e suas filhas devorarão seus rebanhos e seu gado, suas uvas e seus figos. Destruirão suas cidades fortificadas, que vocês consideram tão seguras, mesmo naqueles dias. Porém, eu não os destruirei completamente, diz o Senhor. E quando o povo lhe perguntar por que o Senhor, nosso Deus, fez tudo isso conosco, responda: vocês o rejeitaram e se entregaram a deuses estrangeiros em sua própria terra. Agora servirão estrangeiros numa terra que não é de vocês. Anuncia a Israel, diga a Judá: ouça, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Acaso não me temem? Por que não tremem diante de mim? Eu, Senhor, pus a areia como limite do mar, limite permanente que as águas não podem atravessar. Ainda que as ondas se levantem e se agitem, não ultrapassam os limites que estabeleci. Mas este povo tem coração teimoso e rebelde. Afastaram-se de mim e me abandonaram. Não dizem com sinceridade: vivamos com temor do Senhor nosso Deus, pois Ele nos dá as chuvas de outono e de primavera, e nos garante a colheita no tempo certo. Sua perversidade afastou de vocês essas bênçãos maravilhosas. Seus pecados lhes tomou todas essas coisas boas. No meio do meu povo existem homens perversos que espreitam suas vítimas como caçador de tocaia. Estão sempre colocando armadilhas para apanhar as pessoas, como uma gaiola cheia de pássaros. A casa deles é cheia de tramas perversas, por isso são poderosos e ricos, gordos e de aparência saudável. Suas maldades não têm limites. Não querem fazer justiça aos órfãos e negam direitos aos pobres. Acaso não devo castigá-los por isso? Diz o Senhor. Não devo me vingar de uma nação como esta? Algo horrível e espantoso ocorre nesta terra. Os profetas fazem profecias falsas, os sacerdotes governam com mãos de ferro. E pior ainda, meu povo fica feliz com isso. O que farão, porém, quando o fim chegar? Fujam, habitantes de Benjamim, saiam de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa. Enviem um sinal para Bet-Haquerem. Um exército poderoso vem do norte, trazendo calamidade e destruição. Ó Sião, você é minha bela e delicada filha, mas eu a destruirei. Inimigos a cercarão como pastores, acampados ao redor da cidade. Cada um escolherá um lugar para suas tropas devorarem. Gritam: preparem-se para a batalha. Ataquem ao meio-dia. Não, é tarde demais, o dia que está quase no fim, e as sombras da noite já vêm. Então vamos atacar à noite e destruir seus palácios. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Cortem árvores e construam rampas de ataque contra os muros de Jerusalém. Essa cidade deve ser castigada, pois dentro dela só há opressão. Dela brota a maldade como água de uma fonte. Pelas ruas se ouve o som da violência e destruição. E vejo somente doenças e feridas. Ouça esta advertência, Jerusalém, ou eu me afastarei de você. Ouça para que eu não a transforme num monte de ruínas, numa terra onde ninguém vive. Assim diz o Senhor dos Exércitos: até os poucos que restarem de Israel serão escolhidos. Como faz o lavrador que examina cada videira novamente, para apanhar as uvas que deixou escapar. A quem darei essa advertência? Quem ouvirá quando eu falar? Seus ouvidos estão tapados e não conseguem escutar. Desprezam as palavras do Senhor e detestam ouvi-la. Por isso estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de contê-la dentro de mim. Derramarei minha ira sobre as crianças nas ruas e sobre os jovens reunidos em grupos, sobre maridos e esposas e sobre pessoas de idade. Suas casas serão entregues a seus inimigos e também seus campos e esposas, pois levantarei minha mão poderosa contra o povo desta terra, diz o Senhor. Desde os mais humildes até os mais importantes, sua vida é dominada pela ganância, desde o profeta até os sacerdotes são todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz quando não há paz alguma. Acaso se envergonham
de sua conduta detestável? De maneira alguma, nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre e ficarão arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Agora vamos continuar em Colossenses capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 2, versículo 7. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos dele, separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho do corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpas e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes, não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado serva para proclamar. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo que continuam em favor do seu corpo e igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo anunciando-lhes essa mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao povo santo. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiança e esperança de participar da sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Pois, embora eu esteja longe, meu coração está em vocês. E eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Agora em Salmos capítulo 77, versículo de 1 a 20. Clamo a Deus, sim, grito bem alto, quem dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor, orei a noite toda de mãos estendidas para o céu. Mas minha alma recusou a ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Desfaleço ansioso por sua ajuda. Não me deixas dormir. Estou tão desesperado que nem consigo falar. Penso nos dias que passaram, nos anos que há muito se foram. À noite relembro canções alegres. Consulto minha alma e procuro compreender minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Seu amor se foi para nunca mais voltar. Deixou de cumprir suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso? Em sua ira fechou a porta para a compaixão? Pensei, é por esta razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Deus, porém, lembro-me de tudo o que fizeste, Senhor. Recordo-me de tuas maravilhas do passado. Estão sempre em meus pensamentos. Não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é poderoso como nosso Deus? És o Deus que realiza maravilhas. Mostra teu poder entre as nações. Com teu braço forte resgataste teu povo, os descendentes de Jacó. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e estremeceram. Até as profundezas do mar se agitaram, as nuvens derramaram chuva, os trovões ressoaram nas alturas.
Os teus relâmpagos riscaram os céus, no redemoinho ouviu-se o estrondo do trovão. Os relâmpagos iluminaram o mundo, e a terra tremeu e se abalou. Teus caminhos passou pelo mar, seu trajeto pelas águas poderosas, e ninguém percebeu seus passos. Conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas pelas mãos de Moisés e Arão. Agora em Provérbios, capítulo 24, versículo de 23 a 25. Estes são mais alguns ditados dos sábios. É errado tomar partido quando se julga um caso. O juiz que diz ao perverso, você é inocente, será amaldiçoado pelo povo e odiado pelas nações. Mas as coisas irão bem para os que condenam o culpado. Eles receberão grandes bênçãos. Até amanhã, no dia 6 de outubro.